enquanto você abre a Bíblia, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, para meditar na Tua palavra, para aprendermos, para colocarmos em prática, sermos alimentados através dela. Perdoa meus pecados, deixai meus erros, e venha, Pai amado, falar conosco mais uma vez nesse domingo, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante. Diz assim a palavra: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por isso sentado. Sabe, em momento nenhum na Bíblia eu vejo Deus chamando alguém para fazer o que quer, para fazer o que tem vontade. Em momento nenhum eu vejo isso, mesmo porque se o cristão que aceita Jesus não entender que ele largou as suas vontades, que ele largou os seus desejos para viver as vontades e desejos de Deus, ele ainda não é cristão. O que nós temos que entender quando nós aceitamos Jesus é: nós temos que largar nossas vontades e fazer as vontades de Deus. Essa é a primeira coisa que nós fazemos. E aqui, o próprio Jesus fala uma parábola. Ele vive e fala assim: olha, um homem tem 2 filhos. Ele fala para um filho: filho, vai trabalhar lá na nossa lavoura, lá na nossa vinha, vai trabalhar lá. O filho fala que não vai, reclama, chateia, que ele não quer ir, mas ele acaba indo. Aí ele manda o outro filho também. O outro filho fala assim: ô papai, sim senhor, eu vou lá. Só que no final ele não vai. Aí Jesus vira e pergunta aos discípulos: quem foi que obedeceu? Aí os discípulos falaram: obedeceu aquele que falou que não queria ir, que não ia, mas foi. Então é assim com Jesus, irmão. É assim com Deus. Nós não fomos chamados para fazer o que queremos fazer. Nós somos chamados para fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Mesmo que isso a gente faça contra a nossa vontade. Mesmo que isso a gente faça com o nosso coração triste. Mesmo que isso a gente faça sem querer fazer. Nós precisamos entender que quando eu faço o que Deus quer que eu faça, eu sou abençoado. Quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu sou protegido. Quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu sou abençoado, eu prospero, eu tenho proteção, eu tenho vida, eu tenho saúde. Mesmo que eu faça sem vontade de fazer, mesmo que eu faça não querendo fazer. E é assim muitas das vezes, irmão.
Tem vezes que você talvez não queira estar aqui. Tem vezes que talvez você não queira vir para a igreja. Tem vezes que pode ser que você não queira estar no culto. Mas você vem assim mesmo. Você vem, às vezes cansado, fadigado, sem querer, sem vontade, mas você vem. Você às vezes teve um dia ruim. Você às vezes teve um dia complicado. Você às vezes teve um dia de discussão, um dia de bate-boca, um dia ruim. Mas aí a tua vontade é não sair, a tua vontade é não ir para lugar nenhum, mas você ainda assim vem. Por quê? Porque é isso que Deus quer que eu faça. É isso que Ele quer que eu faça. Às vezes você está passando um problema terrível. Às vezes você está passando por coisas chatas. Às vezes você está doente. Às vezes você brigou com o marido, com a esposa. Às vezes você brigou com a família. Às vezes muitas coisas acontecem que te desanima até vir para a igreja. Desanima a vir para o culto. Mas quando você vem, você está vindo sem querer vir, você está vindo sem vontade de vir, mas você está vindo porque você quer obedecer ao Pai. E é isso que faz de nós alguém abençoado. É isso que faz de nós alguém protegido. É isso que faz de nós alguém guardado. Não é pecado a gente estar chateado. Não é pecado a gente não querer vir para a igreja. Não é pecado a gente não querer fazer a obra de Deus. Não! As circunstâncias da vida, muitas das vezes, nos abate a tal modo que a gente perde a vontade. Que a gente perde o desejo, mas a gente mesmo assim faz por obediência, né? A gente faz por obediência. Quando a gente é criança, se a gente não faz o que o pai e a mãe mandam, a gente pode tomar um tapa. A gente pode tomar palmada. Agora, quando é criança, obedece, o pai e a mãe faz, a gente não apanha. É assim na vida. Quando eu não obedeço meu Pai Celeste, eu apanho. Só que a palmada dele é diferente. A palmada dele é diferente. Quando eu não faço a vontade dele, eu vou apanhar da vida. Eu vou apanhar da vida aí fora. Porque as coisas começam a dar errado. As coisas começam a desandar. As coisas começam a ficar difíceis. Por quê? Porque eu estou apanhando meu pai por eu não fazer aquilo que eu tenho que fazer. É assim. Porque o pai não quer saber quantas vezes eu obedeci meu pai sem querer, passar por ele resmungando, xingando, passar por ele chateado, mas eu ia lá e fazia. Quantas vezes? Quantas vezes que a gente faz as coisas porque o nosso pai está mandando fazer, porque se não fizer, vai sofrer. Não é verdade? Não é assim? Hein, irmão? Não é assim, irmão? Se não fizer, perde. Se não fizer, não mexe celular. Se não fizer, não liga o computador. Se não fizer,
não vai poder fazer nada? Quando eu não faço aquilo que meu pai manda, eu vou sofrer o castigo pela desobediência. E nós temos que entender isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não está compreendendo isso. Tem muita gente que está apanhando da vida. Tem muita gente que está arrebentado. Tem muita gente que está de pé pela misericórdia, que já está todo arrebentado. Tem muita gente que está cheio de doença. Tem muita gente que está aí, sem a vida andar, desempregado, com tudo aí, dando errado, não dinheiro para nada, sem nada dentro de casa, sem nada de nada. Mas a pessoa não entende que a desobediência dela faz com que Deus faça com que a vida bata nela. E essa palavra é a exaltação para nós. Estamos aqui, quem está aqui está falando da vida, irmão. Quem não está aqui está falando da vida. Por quê? Porque o domingo é o dia separado para o crente estar diante do Pai, na casa de Deus. É um dia que a gente não pode fazer corpo mole para não estar nesse lugar, irmão. Nenhum culto a gente pode fazer corpo mole, principalmente no domingo, principalmente dentro do Senhor. Então nós temos que entender essa palavra que passa desapercebida, mas é uma explicação de Jesus. Olha só, eu não quero saber, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: eu não quero saber se tu quer fazer ou não quer. O que eu quero é que, mesmo sem você querer fazer, o que eu quero é que, mesmo sem você ter vontade de fazer, eu quero ver você fazer. O que eu quero é que, mesmo você não querendo, mesmo você contrariado, eu quero que você faça. Eu não quero ver você falando para mim que vai fazer e não faz. É assim que tem muito crente. Tem muito crente que a gente pega a palavra, a gente fala, a gente exorta, e o crente fala assim: não, pastor, está tranquilo. Não, pastor, entendi. A partir de hoje eu entendi. Amanhã está fazendo tudo errado de novo. Amanhã está fazendo nada daquilo que Deus falou, nada daquilo. Deus não quer saber disso, não, irmão. Deus não quer saber disso, não. Deus não quer saber de crente que fala que vai fazer e não faz, irmão. Deus fala, Deus usa, Deus fala, a pessoa fala: vou fazer, e não faz coisa nenhuma. Deus não quer saber disso. Deus quer saber do crente que fala que não vai fazer, que não quer fazer, o contrário, ele faz. É isso que Deus quer. Aquele que fala que vai fazer e não faz, está errado, está pecando. Por isso que ele depois disse assim: quem foi que obedeceu? O que falou que ia fazer, mas não fez? Ou o que falou que não ia fazer, que não queria fazer, mas fez? Se falar, aquele que falou que não ia fazer, mas fez. Aí Jesus dá uma explicação lá no fundo, Ele diz assim: os publicanos eram os cobradores ladrão. Os publicanos, as meretrizes é prostituta. Meretriz é prostituta. Os publicanos e os meretrizes vão entrar no reino do céu na frente de vocês. Ele está falando do povo dele. Jesus vira para o povo dele, o escolhido, o povo, o Israel dele. Jesus vira só: os publicanos ladrão, os cobradores de impostos, safados e as prostitutas vão entrar na frente de vocês no céu. Sabe por quê? Porque esse povo vai vir, vai me aceitar e vai fazer o que eu quero. Mesmo contrariado, vai fazer o que eu quero. Vocês só falam e não fazem nada. É aquilo que eu peguei no outro dia: são cheios de desculpa. É cheio de desculpa não fazer. E é como eu falei na outra pregação: eu sou cheio de desculpa também para não estar aqui.
cheio. O Alisson, então, cheio de desculpa para não estar aqui. Desculpa, nós temos um monte para não fazer as coisas. Só que Deus, Ele não quer desculpa, irmão. Na verdade, Deus nunca quis desculpa. Deus sempre quer a nossa atitude em fazer. É na atitude que o milagre vem. Abraão virou o pai das nações porque ele teve a atitude de ir atrás de Deus, aonde Deus mandou. Por isso que ele virou o pai das nações. Abraão, ele foi pai porque ele obedeceu aquilo que Deus havia falado. Os servos de Deus, eles foram abençoados na Bíblia porque cumpriram as ordenanças do Pai. Israel, ele saiu do Egito depois de mais de 400 anos escravizado, porque eles obedeceram a voz de Moisés, que era o líder, que era aquele que falava por Deus. Obedeceram e foram e fizeram o que Deus mandou. Aí na caminhada tiveram contratempo, mas por eles estarem obedientes ao líder, que era a boca de Deus na vida deles, que era Moisés, eles passaram no meio do mar, se livraram do inimigo, mataram a sua sede, mataram a sua fome e chegaram na terra prometida. Tudo por quê? Porque ouviram as instruções de quem Deus tinha colocado para poder falar através da boca do líder ao povo dele. E é isso que nós estamos aqui para entender essa noite. Deus quer se fazer entender. Isso é para a minha vida também, irmão. Eu não vou para você não vou enganar você não. Também desanima. Nos últimos tempos, vir para cá não tem sido fácil não. Para mim como pastor, não tem sido fácil. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus quer, porque se as pessoas não querem bênção, eu quero, irmão. Se as pessoas não querem ser abençoadas, eu quero. Eu estou aqui porque eu preciso ser abençoado por Deus. E para eu ser abençoado por Deus, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que vir. Eu tenho que cumprir o que Deus quer. E essa palavra aqui hoje é primeiro para mim. Primeiro para mim. Essa palavra em especial hoje é primeiro para mim. Porque já tem algum tempo que eu estou fazendo aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero. Eu tenho que buscar ânimo para poder trazer uma palavra. Eu tenho que buscar ânimo para poder trazer uma pregação, para poder ser bênção. Essa é uma palavra para mim, porque eu tenho que entender que eu estou em cima desse altar, porque é ordenança de Deus. Deus não quer saber se eu estou abatido, Deus não quer saber se eu estou triste, Deus não quer saber se eu estou revoltado, se eu estou chateado. Deus não quer saber. Deus quer saber que mesmo isso tudo, eu peço a todo dia, Senhor, olha para mim, me tira, me leva para o amor de Deus. Deus sabe. Mas Deus não quer saber. Eu estou aqui. E Deus não fala nada, eu continuo aqui. Por quê? Porque eu quero bênção. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso da proteção divina. Eu preciso do milagre de Deus. Eu preciso. E Deus, Ele me dá essa palavra para eu entender que eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Se eu tivesse que fazer o que eu queria, pode ter certeza que
O negócio já tinha mudado há muito tempo. Já tinha mudado há muito tempo. Mas eu estou aqui. Então o pastor entrou para mim, pastor. Fala com Deus aí, irmão. Até o pastor mesmo aqui chapinar, viu no último culto ele falando, pediu a Deus para não vir mais pra cá. E Deus falou para ele que era para ele continuar vindo. Porque é difícil para um pastor viver isso aqui, irmão. Olha aqui. É difícil para um pastor viver isso aqui. Não é fácil não. Mas, se pessoas não querem ser abençoadas, ou acham que está bom fazendo o que está fazendo, amém, irmão. Amém. Está tudo bem. Agora, eu sei que eu continuo minha vida de bênção. Deus tem me dado uma visão. Aliás, de novo aí, ó, nós estávamos já na rádio do Tacho, uma pessoa pagou sem marcar nem data para poder ver o trabalho, sem marcar nem dar o lugar. A pessoa do nada apareceu, a pessoa acabou pagando adiantado um serviço que ela não sabe nem como é que vai fazer. Então, as nossas bênçãos continuam acontecendo. Os milagres da nossa vida continuam acontecendo. Por que acontece? Porque eu continuo fazendo o que eu não quero fazer. Eu continuo fazendo aquilo que eu estou sem vontade de fazer. Mas eu faço. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deus não quer que eu tenha desculpas. Deus não quer que eu dê desculpas para não fazer. Deus, Ele espera que eu faça. Não adianta chegar amanhã e muitas vezes não fala nada, é como se nada tivesse acontecido, mas de vez em quando vem e conta histórias. Não adianta, eu não quero isso, eu não quero isso. Eu fico imaginando que Deus está vendo as pessoas fazer essa hora, que não estão na igreja. Eu imagino isso. Eu imagino essas pessoas que tiveram a oportunidade de estar na igreja e aonde elas possam estar numa hora dessa ou fazendo o quê? De repente vendo Domingão do Hulk, de repente deitado, sem fazer absolutamente nada. Eu fico pensando, sinceramente, eu fico imaginando isso. E pior, eu fico pensando, se Jesus volta, que a gente não sabe quando vai voltar, ele não está muito perto. Pode acreditar que está muito perto, muito perto. Como diz nosso irmão Banildo, Jesus está com os pés nas nuvens. Está muito perto. Eu fico pensando, quando Jesus voltar, se voltar no domingo, dia de culto, e não tiver o povo na igreja, eu fico pensando o que esse povo vai falar. Qual vai ser o justificativo de Jesus? Que não deu para ir hoje, porque não sei o que, blá blá. Imaginando isso. É triste. Mas o que Deus quer que eu e você venhamos a entender nessa noite é: não fomos chamados para fazer o que queremos. É como nós somos crianças. Como criança, nós não nos mandamos. Quem manda na gente é o nosso Pai. E assim somos nós com Deus. Nós para Deus somos como crianças. E nós precisamos entender como criança, nós precisamos entender que qual é a característica da criança. A característica da criança é entender que ela depende do pai. Tu já viu quando uma criança se joga da escada e o pai está embaixo para segurar? A criança vai e se joga. Por que ela se joga da escada? Porque ela confia que o pai vai segurar. Ela confia que o pai vai pegar. Essa confiança que Deus quer que a gente tenha nele. Que a gente pode se jogar, que ele segura. Criança é assim,
Tu tem um filho, tu fala assim, vai, pula filho, pula, ele pá, pula. Ele nem pensa que se o pai falhar, ele se arrebenta todo no chão. Nem pensa. Uma vez eu fui com o João na praia, Goiânia, e nós entrando na água. E o João confiando, ele está na água. De repente, a onda bate, leva o João. Solta o João, solta na minha mão. Rapaz, aí foi Deus. Eu não sei nem como é que eu peguei o João de volta. Eu sei que eu fui lá, catei o João e consegui pegar ele. Se eu não pego, sinceramente, se eu não pego, não tinha morrido. Mas tinha morrido porque já estava ia começar a se afogar. Pois é, então eu consegui segurar ainda, João. Então, essa é a relação de pai e filho. O filho, ele confia nos pais, ele tem certeza que o pai não vai dar mole. E é essa confiança que Deus pede de nós. A confiança é eu posso me jogar, que eu tenho meu pai ali embaixo para me segurar e não vai deixar eu cair. É isso que Deus espera de nós. A confiança de uma criança, a dependência de uma criança. Deus espera que nós sejamos dependentes dele. A criança é totalmente dependente dos pais. Então a criança ela pode contar com os pais. Ela sabe que se ela não souber amarrar um sapato, o pai vai amarrar. Ela sabe que na hora do almoço, o pai e a mãe vão dar comidinha na boca dele. É isso, ele não vai matar eles de fome. Eles não vão morrer de fome, porque a mãe e o pai, eles sabem a hora de dar comida e para poder alimentar o filho. É isso que Deus espera de nós, irmão. Essa confiança. É esse amor. É esse entendimento. E aí eu preciso também compreender que eu necessito fazer aquilo que o pai ordena, para eu não apanhar. Para eu não apanhar. Porque aí as coisas começam a dar errado, começa a faltar dinheiro, começa a não pagar conta, começa a brigar dentro de casa, começa isso, começa aquilo, e a pessoa não está entendendo, é porque ela não está conseguindo fazer o que o pai quer. Ela não está entendendo que essas coisas estão acontecendo com ela, porque ela não consegue colocar em prática aquilo que o pai ordena que ela coloque. E aí o pai, ele não vai ouvir, ele não vai ouvir desculpa, porque ele não quer desculpa, ele vai bater. Ele vai bater. E muita gente está sendo espancada, apanhando, tomando açoite de Deus, porque a própria Bíblia fala que Deus açoita aquele que ele ama. Um açoite, esse exemplo, um açoite, nessa época, era um fio, um fio que tinha dente de bicho, contudo, na ponta do chicote. E quando batia no corpo da pessoa, rasgava o corpo, rasgava, sangrava. Então, olha que Deus usa essa metáfora. Ele fala esse exemplo: Deus açoita o filho que ama. Ou seja, tem pessoa que está apanhando igual um condenado, tem pessoa que está todo rasgado pelo chicote de Deus, mas não está entendendo que é porque não está cumprindo o que Deus manda. Não está entendendo que está dando desculpa para Deus, mas Deus não está nem ouvindo a desculpa, Deus está batendo. E a pessoa continua tomando pancada, continua se ferrando todo, e não entende que tem que mudar a sua visão, a sua atitude, para que a vida comece a melhorar. Como eu falei, essa palavra é primeiro para mim, mas que você também possa entender essa noite o que Deus requer de nós. Vou orar para que Deus possa nos ajudar a ser obedientes.
coloque de pé.